Saúdo a igreja com a paz do Senhor nesta noite, amém? Quero te convidar a levantar as suas mãos aos céus em sinal de rendição ao nosso Deus. Quero que você feche os seus olhos e fale com Deus neste momento, pois o Espírito Santo, ele já tem uma palavra para ministrar aos nossos corações, mas nós precisamos estar com os nossos corações abertos, não somente para escutar, mas ouvir e praticar no nosso dia a dia. Deus, nós estamos diante da Tua presença, somos os Teus filhos, somos os Teus amigos. Espírito Santo de Deus, eu venho aqui para interceder juntamente contigo, pelo Teu povo, pela Tua noiva que está reunida aqui nesta noite. Que nós possamos não somente escutar, mas sim ouvir a Tua palavra e praticar no nosso dia a dia. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz e receber tudo aquilo que Tu tens para nós, porque tudo que vem de Ti é grandioso e o que vem de Ti é o que nós precisamos. No nome de Jesus nós Te agradecemos e todos dizem... Será que você pode dar uma salva de palmas a Deus? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4, do verso 1 em diante. João, capítulo 4, do verso 1 em diante. Enquanto os irmãos acham o texto, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ministrar a sua palavra, de ser um canal de bênção nas mãos dele, porque eu creio que o maior privilégio que um homem pode ter é ser amigo do Espírito, estar sempre sensível ao Espírito, e não falar por si, mas falar pelo Espírito. E é esta certeza que eu tenho nesta noite, que será o Espírito que irá ministrar aos nossos corações. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor e da minha pastora. Eu sinto que a responsabilidade de pregar na ausência deles é ainda maior. E eu agradeço a confiança que eles têm tido na minha vida, pela forma que eles têm investido no meu ministério. Eles não são somente os meus pastores, não são somente os meus líderes, mas são os meus pais. Eu me lembro que eu pisei dentro desta igreja pela primeira vez aos 13 anos de idade. E quando eu entrei aqui, eu senti que essa era a minha casa. Eu via todas as loucuras que estava acontecendo naquela época. Pessoas tendo visões, sendo arrebatadas, pessoas vendo os anjos. E eu disse, esse é o meu lugar, é isso que eu quero para a minha vida. E eu me lembro que todos os dias eu ficava na oração da noite e eu não saía da igreja enquanto o meu pastor não colocava a mão na minha cabeça e me abençoava. Porque eu entendia que eu estou aqui não somente por causa de um propósito de Deus, mas por causa da proteção espiritual da minha liderança. E eu agradeço aos meus pastores por sempre investir em confiar no meu ministério. Agradeço a Deus por toda esta igreja, porque vocês são a minha família. E vocês não abandonaram a casa que Deus preparou para vocês. Muitos passaram por aqui. Muitos abandonaram a sua casa, abandonaram seus pais espirituais, mas nós estamos aqui porque nós não abandonamos a nossa casa e nós entendemos que não existe nada melhor do que ser obediente a princípios, e princípio de liderança está acima de todas as coisas. E por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você é a minha família e aqui é a nossa casa, a casa que Deus nos deu. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Aleluia. Quantos acharam o texto em João capítulo 4, do verso 1 em diante? Diga, eu. Amém. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó.
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 25. E a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eu quero que você repita após mim. E a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Aleluia. Eu desejo intitular a mensagem nesta noite como deixando o seu cântaro. Os irmãos podem se assentar, mas se sintam à vontade na presença de Deus, pois nós estamos na casa do nosso Pai. Eu entendo, lendo este texto, que pela lógica humana, Jesus não poderia estar ali conversando com aquela mulher. Primeiramente, pelo fato dela ser mulher. Segundo, pelo fato dela ser samaritana. Porque no texto diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas eu aprendo uma linda lição com Jesus. Porque para Jesus não existem barreiras e obstáculos quando ele decide abençoar uma pessoa. Jesus, ele não impõe limites a nada. Quando ele deseja realizar, ele realiza. Por quê? Porque ele não vai pela lógica dos homens, mas sim, ele faz aquilo que é necessário. Pela lógica, ele não poderia conversar com uma mulher. Pela lógica, ele não poderia conversar com um samaritano. But who cares? E essa é uma lição que nós precisamos tomar para nós. Nós não podemos colocar obstáculos quando o objetivo é abençoar o nosso próximo. Nós não podemos colocar obstáculos quando Deus, o Espírito Santo, nos confia uma missão de ir e falar. Eu acho maravilhoso que Jesus, ele faz qualquer coisa para se aproximar de nós. Ele faz qualquer coisa para poder abençoar o seu povo, para abençoar aqueles que ele determinou e aqueles que estão com o coração aberto.
Por isso eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele está aqui para te abençoar. E o prazer dele é ter um encontro com você. O prazer dele é que você abra o teu coração para ter um diálogo com ele. Porque o prazer de Deus está em nos abençoar. Será que você pode virar para o irmão que está do teu lado e dizer para ele: o prazer de Jesus é nos abençoar. E Jesus, ele pede água para aquela mulher. E eu aprendo que Jesus, ele jamais nos pede algo que não está no nosso alcance. Jesus pediu água porque aquela mulher tinha água para dar para Jesus. Só que aquela mulher não entendeu porque ela não sabia quem estava diante dela. E ali começa um diálogo. Foi a oportunidade que Jesus encontrou de começar um diálogo com aquela mulher. E eu acho essa parte da Bíblia Sagrada uma das partes mais lindas, porque ali começa o diálogo entre uma mulher e Jesus. Jesus começa a falar coisas maravilhosas para ela, coisas que nem para os discípulos ainda ele havia revelado. Jesus revela a ela aquilo que ela estava fazendo de errado, e depois ele ainda se revela a ela. Ele diz: eu sou o Cristo. Isso é maravilhoso. E aquela mulher, depois daquela experiência, o que ela faz? Ela deixa o quê? O seu cântaro e vai para a cidade anunciar aquilo que Jesus havia falado com ela. Igreja, é tempo de nós deixarmos o nosso cântaro. É tempo de nós deixarmos tudo aquilo que nos prende. É tempo de nós priorizarmos somente em realizar o propósito de Deus. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós não podemos ser egoístas com a nossa geração, ao ponto de guardar esse Jesus somente para nós. Nós precisamos fazer como aquela mulher que não pensou duas vezes, mas deixou o cântaro e foi para a cidade. Uma mulher que não tinha crédito diante da sociedade. Mas eu entendo que depois de um encontro com Jesus, não importa aquilo que você é, mas aquilo que Ele passa a ser em você. Por isso não coloque empecilhos, mas seja sensível, pois temos a missão de anunciar e não podemos nos calar. Nesta noite você precisa deixar o seu cântaro. E mais pra frente nós iremos falar um pouco mais deste cântaro. Mas antes eu quero passar para vocês algumas lições que nós tiramos deste diálogo maravilhoso entre Jesus e esta mulher. Primeira coisa, Jesus, ele pede para ela água. E eu entendo que Jesus, ele jamais nos pede o que nós não temos. Se Jesus pediu água para ela, é porque ela podia dar água. Jesus, ele jamais vai te pedir o que você não tem. Por mais que você ache que você não tem, se Jesus te pediu, dê para ele, porque você tem. Se Jesus te pedir algo nessa noite, não pense nenhuma vez, dê, ofereça, porque mesmo que você sinta que não tem, você tem, porque Jesus só te pede o que você tem. Jesus não vai te pedir o que você não tem. Mas o segredo está na nossa obediência. E essa é a primeira lição que eu aprendo, que Jesus, ele nos pede o que nós temos. E nós não podemos deixar de obedecer a Jesus. Se ele nos pediu, nós precisamos dar. Segundo, Jesus revela coisas maravilhosas para aquela mulher. Jesus fala sobre a água. Jesus compartilha com aquela mulher revelações que ele não havia nem compartilhado com os discípulos. Jesus começa a falar coisas loucas.
olha, se você bebe dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você não vai ter sede. Você imagina a loucura das coisas que Jesus estava falando? Mas eu entendo e eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Que Jesus, toda vez que Jesus se aproxima de nós, é com o objetivo, com o propósito de revelar coisas novas a cada um de nós. Jesus nunca se aproxima de você por acaso. Jesus sempre se aproxima de você com o propósito de revelar algo novo. Mas será que você está com o coração aberto para receber as coisas novas de Deus? Nós estamos vivendo um momento tão maravilhoso na nossa igreja. Quem tem vindo nas terças-feiras sabe, é revelação atrás de revelação, é palavra atrás de palavra, é novidade atrás de novidade. Por quê? Porque o nosso pastor, toda vez que ele tem um encontro com Deus, ele sabe que é com um propósito específico. E ele consegue extrair de Jesus, de Deus, aquilo que ninguém consegue extrair. Por quê? Porque ele entendeu este segredo, que Jesus nunca se aproxima de nós se não for com o propósito de se revelar a nós. Nesta noite, Jesus, ele está se aproximando de você. Nesta noite, Jesus quer se revelar a você. Jesus se revelou para uma mulher samaritana, para uma mulher que estava vivendo em pecado. Será que ele não é capaz de se revelar aos seus filhos? A falha não está em Deus, a falha está em nós. Porque Deus, ele sempre está pronto para nos dar coisas novas. Mas você está disposto a ouvir? Você está disposto a ter um diálogo com Jesus? Quero que você cutuque esse irmão que está do teu lado aí. Você está preparado para ter um diálogo com Jesus? Deixa Deus falar com você. O texto fala assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu acho tão maravilhoso que Jesus disse. Jesus, ele começa a revelar coisas tão lindas. E eu entendo que a água simboliza a palavra. E Jesus, ele é o verbo encarnado. Prestem bem atenção. Quando Jesus fala da água para aquela mulher, Jesus não estava simplesmente oferecendo algo que ele produz. Jesus estava oferecendo Ele. Jesus não estava simplesmente dizendo: eu te dou algo que eu produzo, mas eu estou te oferecendo a mim mesmo, porque eu sou a água, e se você beber desta água, você não terá mais sede. Jesus, ele não quer que você somente desfrute daquilo que ele produz, mas ele quer que você desfrute daquilo que ele é. Ele quer que você entenda que você não é mais um, mas se você beber desta água, de dentro de você irá jorrar uma fonte para a vida eterna. E esta água é a palavra, esta água é o verbo encarnado, esta água é o nosso Jesus, que habita dentro de nós, e através dele nós iremos realizar proezas. Jesus estava dizendo: olha, mulher, eu quero que você me viva, eu quero que você me anuncie. Porque aquela mulher, ela sai e ela começa a anunciar aquilo que Jesus tinha feito. Jesus estava dizendo: eu não estou te dando algo que eu produzo, algo que sai de mim, mas eu estou te dando algo muito maior, que é eu. E é isso que você precisa entender. Jesus é o seu bem maior.
Jesus está dizendo: filho, eu sou esta água, eu sou esta palavra, que eu quero que você viva todos os segundos da sua vida. Porque da mesma forma que o seu corpo precisa da água para sobreviver, o seu espírito precisa de Jesus para sobreviver. O nosso espírito precisa desta água, precisa se alimentar desta palavra para sobreviver dia após dia. Por isso, não rejeite a Jesus, não rejeite as palavras de vida eterna. Assuma que você é uma fonte. Assuma a posição de fonte. Isto é, entenda que este Jesus que habita dentro de você precisa ser anunciado para aqueles que não conhecem a Ele. Pois nós temos esse compromisso. Esse compromisso está na minha mão. Este compromisso está na sua mão. E algo que eu entendo também é que Deus, Ele sempre nos dá lições concernente a algo do nosso dia a dia. Jesus usou a água. A água era algo que fazia parte do dia a dia daquela mulher. Jesus começou a revelar coisas grandiosas usando a água, usando aquilo que, a experiência que ela estava vivendo naquele exato momento. Jesus pegou algo natural para demonstrar e trazer uma explicação sobrenatural. Ele usou algo passageiro para explicar algo eterno. Isto é, Jesus, Ele quer te dar experiências no seu dia a dia. Não é somente quando você está dentro da igreja, mas é qualquer circunstância que você está vivendo. Jesus, Ele quer te dar experiências. Ele quer que você pegue o seu natural e deixe Ele envolver o seu natural com o sobrenatural. E assim Ele te dá, entregar a você experiências novas, lições novas. Jesus, Ele usa coisas naturais para falar de coisas sobrenaturais. Ele usa algo passageiro para nos trazer lições eternas. Por isso nós precisamos estar atentos a todo tempo e a todo momento, pois todo momento é momento de ter experiências com Deus. Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está nas ruas, em todos os lugares é Deus. Deus, Ele quer te provocar em todos os lugares a você ter experiências novas, porque Ele usa aquilo que faz parte do seu dia a dia para trazer experiências grandiosas. Se você está entendendo, você pode dar uma salva de palmas a Deus. Outra lição maravilhosa que eu aprendo aqui: Jesus, Ele expõe as nossas falhas, mas Ele expõe as nossas falhas com a intenção de nós melhorarmos. Você está entendendo? Muitas das vezes o homem expõe a falha do outro para expor, simplesmente por expor. Mas Jesus, quando expõe, Ele está expondo para trazer a cura. E Jesus, Ele expõe a debilidade daquela mulher. Jesus pergunta para ela: aonde está o teu marido? E ela foi verdadeira, ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste a verdade, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos e o que tu tens não é, o que contigo estás não é o seu marido. E eu entendo que essa mulher era uma mulher completamente instável sentimentalmente e emocionalmente. Ela estava vivendo em pecado. Quantas pessoas dentro das igrejas estão passando pela circunstância que essa mulher está passando? São instáveis sentimentalmente, emocionalmente. Mas Jesus, Ele não quer expor o seu pecado simplesmente por expor. Ele quer expor o seu pecado para que você possa reconhecer os seus erros e assim consertar o que você precisa consertar.
Vocês estão entendendo? Jesus expõe não para envergonhar aquela mulher, mas sim para dizer para ela: minha filha, você pode viver muito melhor. Minha filha, eu te exponho o que você está fazendo de errado, não para sua vergonha, mas é porque eu creio que você pode viver uma vida muito melhor. Porque eu acredito em você. Eu sei que você teve já 5 maridos. O que você tem não é seu, mas eu acredito em você. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei: Jesus, Ele acredita em você. Você ainda tem utilidade para o Mestre. Você tem utilidade como aquela mulher. Aquela mulher saiu anunciando quem Jesus era. Isto é, ela começou a cumprir um ministério. Não é coisa pouca, não. Ela saiu para a cidade para falar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus revelou. E dizendo: não, realmente, eu acho que Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Porque ela teve uma experiência. Meu irmão, o que você faz não importa para Deus, até o momento em que você tem uma experiência com Ele. Mas agora, depois que você tem uma experiência, porque é impossível você ter uma experiência verdadeira com Deus e continuar da mesma forma. Se você continua da mesma forma, se você está em pecado, é porque você ainda não teve uma experiência com Deus. Mas se você der liberdade a Deus para ter uma experiência com Ele nesta noite, Ele vai virar a tua vida do avesso, vai dar um 360, não sei como falar. Ele vai fazer algo extraordinário e você não vai ser o mesmo. Porque você não vai fazer por você, você vai fazer por Ele. E aqueles que fazem por Ele, Ele tem compromisso. Mas nós precisamos entender que é um encontro com Jesus que faz toda a diferença. E aqui eu quero dizer algo que o Espírito tem ministrado ao meu coração. Porque muitas das vezes o homem expõe o pecado do outro. Mas o Espírito disse para mim: não convém a nós a falarmos do erro do nosso irmão, porque nós não temos o poder de curar o nosso irmão. Mas convém a nós levar os pecados dos nossos irmãos para Deus, porque Deus tem o poder de curar a todos. E se através da nossa oração nós nos achegarmos a Deus, Deus irá responder. E os nossos irmãos que estão em pecado serão curados, receberão a oportunidade de ter uma experiência. Mas não convém a nós falar dos nossos irmãos, mas convém a nós a levarmos os nossos irmãos em oração diante da presença de Deus, não expondo as falhas, mas sim levando diante de Deus, porque Deus, Ele tem o poder de curar. Jesus tem o poder de curar qualquer ferida. Ele expõe sem machucar, Ele expõe sem julgar, porque Ele tem o poder, nós não temos. Por isso precisamos ser sábios, de não falar aquilo que não convém, mas sim agir de forma prudente, isto é, abençoar os nossos irmãos em oração, crendo que o nosso Deus pode transformar e mudar qualquer circunstância e qualquer situação. Porque se Jesus mudou a vida dessa mulher, meu irmão, 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Se aquela mulher teve uma experiência com Jesus e foi anunciar, imagine você. Jesus pode fazer com você também. É só você querer, é só você crer que uma experiência com Jesus muda qualquer circunstância. Aleluia. Será que você pode dar uma salva de palmas a Deus? Jesus, Ele nos ensina que nós devemos andar no meio dos pecadores, mas não nos contaminar com o pecado, mas sim contagiar a todos aqueles que estão em pecado com a santidade. Vocês estão entendendo?
Aquela mulher estava em pecado, mas Jesus chegou para abençoar ela. Por quê? Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos andar, nós podemos nos aproximar de qualquer pessoa. Por quê? Porque não era o pecado daquela mulher que iria influenciar Jesus, mas sim, Jesus iria influenciar a ela. E nós temos esse poder, nós temos isso. Por quê? Porque Deus nos chamou para andar no meio dos pecadores e contagiá-los com a santidade, com a pureza, com a transparência. Naquele momento, aquela mulher, ela estava sendo abraçada pela santidade, pela pureza, pela transparência. Não era um abraço físico, mas as palavras de Jesus estavam trazendo cura. E essas palavras estão nos nossos lábios. Essa palavra está nos nossos corações. Nós temos estrutura sim de andar no meio dos pecadores. E algo que o Espírito estava ministrando no meu coração é que às vezes certas pessoas entram aqui dentro da igreja só porque não se vestem no padrão que nós nos vestimos, só porque não têm atitudes como normalmente nós temos. Nós já olhamos de forma errada, nós já olhamos já olhamos diferente. Mas meu irmão, nós somos chamados para abençoar os pecadores. Nós somos chamados para abraçar as almas. As pessoas precisam vir do jeito que elas estiverem, e o Espírito irá fazer a obra. Nós precisamos abraçar como Jesus qualquer tipo de pessoa que entrar dentro desta igreja. E não somente aqui, mas nas ruas. Quando você vê alguém passando por necessidade, quando você vê alguém que não está bem, chega para ele e diga: Jesus te ama, porque você tem palavra de vida. Você tem a palavra de vida nos teus lábios. Vira pro irmão que está do teu lado e diga: você tem a palavra de vida nos teus lábios. Jesus, ele vê além do problema. Jesus, ele vê além da circunstância. Jesus não estava de olho naquilo que ela estava fazendo, mas Jesus já estava enxergando aquilo que ela era capaz de produzir para o reino. Por isso que você pode vir do jeito que você está. Por quê? Porque Jesus, ele não está de olho naquilo que você é. Ele já está vendo lá na frente, aquilo que você vai produzir para o reino. A forma que você vai ser usado, a forma que Deus vai te usar. É isso que ele está de olho. Por isso venha como está, porque o resto é Jesus que faz. Jesus faz a obra e transforma qualquer um em evangelista, em pastor, em presbítero, em missionário, em pastora. É Jesus que faz, é Jesus que realiza. Eu também aprendo, e eu acho tão maravilhoso que depois que Jesus expõe para ela aquilo que ela estava fazendo, Jesus, ele se revela a ela. Jesus, ele chega para ela e ela chega e fala que o Messias viria. E Jesus diz para ela: eu sou quem fala contigo. Jesus se revela àquela mulher. Ela sabe, prestem bem atenção, ela sabia que o Messias viria. Só que não é o conhecimento a respeito de Deus que faz a diferença, que muda uma vida, mas sim uma experiência pessoal. Porque aquela mulher, ela sabia que o Messias viria e que ele iria anunciar grandes coisas. Só que não é o fato de nós sabermos que Jesus existe que faz a diferença, mas é o fato de nós termos uma experiência pessoal com Ele. Porque muitos têm o conhecimento de quem Jesus é, mas não vivem o que Jesus é. E o que fez toda a diferença na vida daquela mulher é porque ela, a partir daquele momento, ela começou a entender que não era o conhecimento do Messias que fazia diferença, mas sim uma experiência pessoal. E nós precisamos dessa experiência pessoal. Nós precisamos dessa experiência pessoal para sobreviver. Nós precisamos dessa experiência pessoal, porque essa experiência pessoal que nos faz andar de cabeça erguida.
É uma experiência pessoal com Jesus que te faz entender nos momentos de dificuldade que não é por você, mas é por Ele. É uma experiência pessoal com Jesus que faz você crer, no meio de uma circunstância que aos seus olhos não tem jeito, que aquilo ali tem solução. É uma experiência pessoal. Se você está aqui nesta noite e você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, você precisa de uma experiência pessoal com Ele. Porque é uma experiência pessoal com Ele que vai mudar a sua vida. É uma experiência com Jesus que vai mudar a sua história. É uma experiência com Jesus que irá transformar você e te fazer uma pessoa melhor. E mesmo no meio de tribulações, de problemas e dificuldades, você vai estar de cabeça erguida, crendo que o seu Deus, Ele é capaz de realizar todas as coisas. E ela não somente teve uma experiência pessoal, mas depois da experiência pessoal, o que ela fez? Ela foi anunciar. Porque, meu irmão, não tem como você ter uma experiência pessoal com Jesus e ficar parado. Não tem como você ter uma experiência pessoal com Jesus e ficar naquilo. Não tem como você ter uma experiência pessoal com Jesus e vir na igreja só no domingo. Não tem como. Por quê? Porque você tem sede, você tem fome. Você vê uma pessoa que não é crente você precisa chegar, você precisa fazer a obra, você precisa fazer missões, você precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque uma experiência pessoal com Jesus te faz, provoca em você o desejo de anunciar. Provoca em você o desejo de fazer algo mais. De dizer, não, Ele é o Messias. Sabe por quê? Porque Ele falou pra mim tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Ele conversou comigo, eu tive uma experiência com Ele. A partir do momento que nós temos uma experiência com Jesus, nós não conseguimos ficar calados. Por quê? Porque nós somos contagiados por aquilo que Jesus é. Nós somos contagiados. E nós entendemos que nós somos uma fonte, que nós não podemos manter para nós toda a água que Jesus nos dá. Mas aquilo que Jesus nos dá é para nós compartilharmos. É para nós compartilharmos com os nossos irmãos e não somente guardar para nós, somente para nós. Porque nós temos um compromisso de anunciar. É o seu tempo de anunciar. Meu irmão, é o seu tempo de anunciar. É o seu tempo de se posicionar pelo chamado que Deus te confiou. É o seu tempo, não importa o que você está passando, mas é o seu tempo. Jesus conta com você. É tempo de você abrir a sua boca. É tempo de você usar os teus lábios para proferir palavras de bênçãos para esta geração. É tempo de você abraçar o pecador e dizer para ele: Jesus te ama. É tempo de você pregar para aquela pessoa da sua família que não é evangélica. É tempo de você falar de Jesus para o seu amigo que ainda não conhece a Deus. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo de anunciarmos que Jesus, Ele é Rei, Ele é poderoso, Ele é digno. É tempo de anunciarmos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. É tempo de dizermos que Ele voltará para buscar a sua igreja e que aqueles que não estiverem preparados não irão subir. É essa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. É tempo de anunciar. Dizer para você: você não precisa de um cântaro quando Jesus fez de você uma fonte. Aquela mulher, ela deixou o cântaro porque ela entendeu que um cântaro, a água que vai dentro de um cântaro, ela é limitada. Mas quando você é uma fonte, não existe limites. Meu irmão, você é essa fonte que irá jorrar água para a vida eterna. Não leve o cântaro, sabe por quê? Porque o que é um cântaro diante de uma fonte? O cântaro só atrapalha, sabe por quê?
Porque o cântaro ele é limitado, mas quando você entende que você é uma fonte que jorra água para a vida eterna, isso faz toda a diferença. Eu não sei o que é o cântaro da sua vida. O cântaro representa o pecado. O cântaro representa as coisas do passado, do teu passado, que você não consegue tirar da mente. O cântaro representa tudo aquilo que tem te prendido de não realizar a obra de Deus. Mas eu te aconselho a fazer como aquela mulher. Deixe o cântaro e vai anunciar que Jesus vive. Deixe o cântaro e vai anunciar que Jesus reina. Deixe o cântaro e vai realizar a obra do Mestre. Porque você não precisa de um cântaro, porque Jesus fez de você uma fonte. Não limite o que Deus te deu. Não limite o que Deus te deu. Eu te incentivo nesta noite a deixar esse cântaro que está te prendendo. Eu te incentivo nesta noite a deixar o cântaro. Eu te aconselho nesta noite a deixar o cântaro e anunciar que Jesus reina, que Jesus vive, que Ele pode todas as coisas. Se você nesta noite, se você quer dizer para Deus, Deus, eu estou aqui na igreja, esse apelo não é para quem está afastado, é para nós que estamos aqui. Eu não sei o que é o seu cântaro, eu não sei o que tem te prendido. Meu irmão, Jesus já fez de você uma fonte, e você precisa se posicionar como fonte. Aonde você está, é aonde o seu cântaro está. Mas se você nesta noite deseja tomar um passo de fé e dizer: Deus, eu deixo o meu cântaro para cumprir o teu propósito na minha vida, eu quero que você venha aqui à frente correndo. Eu quero que você venha aqui crendo, porque Jesus ele vai te usar para operar coisas grandes. Eu quero que você venha com seu coração aberto. Eu quero que você venha com seu coração aberto, porque o Espírito Santo de Deus está ministrando em nós, está ministrando nas nossas vidas. Ele está falando aos nossos corações, porque é tempo de nos posicionarmos. É tempo de nos posicionarmos pelo chamado que Jesus nos confiou. É tempo de nós deixarmos o cântaro e ir para a cidade anunciar sobre Jesus. É tempo de nós deixarmos o cântaro, que representam as coisas do passado, para irmos ao encontro daqueles que precisam ser abraçados por Jesus. Eu quero saber se nesta noite existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Essa mensagem também é para você. Você que está apegado a este cântaro. Você que está apegado ao pecado. Você que está apegado às coisas dessa vida. Jesus fez de você uma fonte. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar, eu quero que você levante as tuas mãos. Eu quero que você venha aqui à frente. Nós queremos orar e interceder pela sua vida, porque você é muito mais. Deus te confiou muito mais. Imagine, irmão, um cântaro, ele é tão limitado, ele é tão pequeno, mas Jesus, ele fez de nós uma fonte. Olha que maravilha. E uma fonte não tem limites. Pastor Moisés, no cântaro é limitado a quantidade de água que pode ir aqui dentro. Mas quando você é uma fonte, você não tem limites. Porque quanto mais você jorra, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você anuncia, mais você tem. Nós somos fonte. Nós não iremos carregar um cântaro limitado, mas nós iremos nos posicionar como fonte no meio da nossa geração. Nós iremos nos posicionar como fonte. Eu quero que você levante as suas mãos.
O Espírito passeia no meio de vós. E eu vejo Ele ativando algo na sua vida. Áreas que estavam adormecidas, Ele desperta. Porque é tempo. É tempo. É tempo. Meu Deus. Pastor Márcio de Jesus, eu vejo algo tão grande de Deus acontecendo na sua vida nessa noite. Deus, o Espírito está se movendo dentro de você. Tu estás fazendo para Deus, mas, meu Deus, é muito maior. É muito mais intenso. Muito mais água tem que jorrar. E eu vejo o Espírito te despertando para este novo tempo. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Somente tome posse. Somente tome posse. Você está entendendo? Porque é o Espírito que fala. Pai, eu intercedo por todas essas irmãs que estão aqui à frente. Eu intercedo por todos esses irmãos que estão aqui, porque nós reconhecemos que nós somos fonte. Se você reconhece que você é fonte, levante a sua mão, dê um brado aí, dê um glória a Deus, glorifica a Deus. Se você reconhece que você é fonte, não guarda essas palavras de adoração, não. Coloca para fora. Se expressa diante da presença de Deus. Se expresse com intensidade. Porque se você quer receber nesta noite o que você nunca recebeu, você precisa fazer algo. Você precisa chamar a atenção do Mestre. Você precisa fazer algo diferente. Se você fazer aquilo que você faz todo dia, você vai alcançar algo limitado. Mas se você abrir o teu coração, se você fazer algo diferente, você vai alcançar o que você nunca alcançou. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Adore, adore. Eu quero pedir os irmãos da equipe de oração para orar. Eu ouço, filho meu. Os irmãos da equipe de oração. De brilhar pra esse tempo.
as palavras de vida eterna, e assim nós veremos este mundo mudado. Nós iremos mudar o mundo pregando a palavra da verdade. Em nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Nós repreendemos todo espírito de comodismo, tudo aquilo que prende os seus filhos de alcançar os propósitos, de alcançar as almas, de alcançar esta geração. Senhor, no nome de Jesus, nós amarramos agora e abaçamos, decretamos o espírito de liberdade, decretamos o espírito de vida, e andou e abaçamos. Jesus é rei, me conquistou. Vamos mudar o mundo, 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 vamos mudar o mundo. Crer que nós iremos mudar o mundo é só para os loucos, mas nós somos loucos, porque na palavra de Deus diz que as loucuras de Deus são mais sábias do que os homens. Parece uma loucura, mas nós cremos que nós iremos mudar o mundo, pois nós temos a palavra de vida eterna, nós temos o que esta geração precisa, nós temos a palavra de salvação, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Pai, e é isso que faz toda a diferença. Nós veremos esta geração se rendendo diante de Deus, não por nós, mas sim por aquele que está conosco. Eu quero que você dê um abraço no irmão que está do teu lado, mas não é um abraço comum não, é um abraço com unção. E diga para ele: você é uma fonte, você é uma fonte que vai jorrar daqui até o arrebatamento, pois Jesus te chamou para ser a diferença.